Doutora, e quais seriam as cláusulas do contrato? Qual o conteúdo desse contrato de namoro? Bom, primeiramente o conteúdo tem que qualificar as partes, né? Depois ele pode determinar a vigência desse contrato, que pode ser por prazo determinado ou indeterminado. Tá. E, pasmem, prazo determinado. Sim, esse contrato vai valer de tal data até tal data, e depois a pessoa pode ou renovar, ou mudar, ou de fato casar, né? Entendi. Então existe essa situação, essa previsão. Tá? Pode prever ou não a coabitação do casal, esclarecendo que mesmo morando juntos, isso não qualifica, eles vão morar no apartamento de fulano ou de ciclano, enfim, como vai ser essa coabitação, as regras dessa coabitação, né? Pode prever isso também. Hipótese de dissolução, como que vai ser dissolvido em caso de aconteceu isso, então está quebrado o contrato, ou aconteceu, enfim, o casal, o acordo de vontade deles é que vai determinar quais são as regras deste contrato, né? Então, é impossível a legislação prever todas as possibilidades, porque cada casal tem a sua peculiaridade. Então, é por esse motivo que são amplas as cláusulas, né? Também a questão da ocorrência de filhos, tendo filhos, como que vai ser, né? Não é tratado nesse contrato a questão parental, né? Se é guarda, alimentos, nada disso. É só que a questão, mesmo tendo filhos, isso não configurará a questão da união estável, né? Então é só deixar claro qual é a intenção do casal naquele momento. E também trata da questão da independência econômica. É bom colocar que cada um tem a sua independência econômica, porque isso não gera direito aos futuros alimentos, né, de uma parte para outra. Então a independência econômica é uma cláusula importante, dizendo que a pessoa, o A, tem o seu próprio trabalho, enfim, e assim, e o B também. E uma coisa interessante que eu andei lendo, né, sobre essa questão, é que não tem exigência de diferente sexo, como é colocado no casamento ou na união estável, né? Apesar que agora a lei já mudou, já aceita o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O contrato também, da mesma forma, ele pode ser feito por duas pessoas que querem conviver juntas, né? Não tem a necessidade de ser pessoas de sexos diferentes. E também a gente coloca a questão da sucessão, né? Se a pessoa quer ter direito, que não tem direito à sucessão em caso de falecimento do outro companheiro, do outro namorado, né? Namorado. Isso é uma questão importante, porque a função do contrato principal é a proteção patrimonial, né? E sucessória. Então é bom colocar essas cláusulas também. E como ele tem que ter eficácia perante terceiros, ele tem que ser registrado em cartório, para que você possa tornar público aquele documento e ter eficácia perante terceiros, porque se uma pessoa falece, o outro pode apresentar esse contrato, né? Tem o direito, ou em caso de separação, né? Do fim do relacionamento. Acaba tendo esse contrato público perante terceiros também. Entendi. Então, o escopo principalmente é a questão patrimonial. Sim. E a descarga. Sim. Os casais modernos que estão usando isso, né? Pessoas que são economicamente independentes, né? Vivem um relacionamento duradouro, mas que não querem essa confusão patrimonial. O que é seu é seu e o que é meu, mas a gente vai viver junto. Eu não quero dividir o que eu tenho com você, não quero o que é seu para mim, mas vamos viver juntos. É um test drive para um futuro casamento também. Tem alguns casais que usam o contrato de namoro para esse teste, né? Então vamos fazer um contrato de namoro, a gente vive por um período, dando certo a gente se casa. Não dando certo, nós não tivemos consequências desse relacionamento, diferente de um casamento, que com certeza terá consequências. E a união estável é aquele contrato tácito, né? Então, ou seja, querendo ou não, terá consequências, porque você aceita aquela situação de viver com a pessoa e futuramente partilhar com ela o que vocês construíram durante o relacionamento, querendo ou não. O que determina a lei, né? Porque tem a intenção de constituir família, constituir uma entidade familiar. E no caso do namoro, não há essa intenção. A diferença principal é essa: não tem a intenção de formar família, ou naquele momento, ou com aquela pessoa. Né? Eventualmente pode virar um relacionamento duradouro de casamento, futuramente, mas naquele momento ou naquela situação, não tem intenção de formar uma família. Perfeito. Doutora, e quando o contrato de namoro, ele deixa de ser um contrato de namoro e para configurar a união estável? Então,
como a gente já disse, a linha é tênue, né? Mas quando o comportamento do casal desvirtua as regras contratuais que eles mesmos firmaram, né? Ou seja, eles começam a ter patrimônio em comum, eles adquirem algum bem, têm um patrimônio em comum, começam a misturar a questão econômica, né? E isso denota que um está colaborando economicamente com o outro, sendo que uma das cláusulas é a independência econômica, já está infringindo a cláusula. Isso. Entendi. Exatamente. E também, ou quando eles fazem alguma declaração pública, né, ou particular, de que vivem juntos, né, ou colocam o outro parceiro como dependente no INSS, ou como uma empresa, né, o beneficiário de seguro de vida, enfim, são comportamentos do casal que deturpam a função do contrato de namoro, né, ele extrapola os limites do contrato de namoro. E aí acaba sendo necessária a judicialização, se for o caso, né, uma parte reconhece, a outra não, é necessário levar para o judiciário resolver essa questão, se é basicamente um contrato de namoro ou se aquela união virou uma união estável, tá? Na pior das hipóteses. Na melhor das hipóteses, o casal se une, casa e fica tudo bem, né? O que a gente tem visto também é a intervenção mínima do Estado, né? O direito de família mínimo, em que o Estado não interfere nas relações pessoais. Esse é um processo difícil, mas é uma vertente que vem vindo da jurisprudência de mínima intervenção do Estado nas relações de família. Aí é um equilíbrio entre a proteção do Estado e a mínima intervenção nas relações pessoais. Porque tem que ter a proteção legal, né? Sim, tem que ter a proteção do Estado, que é garantir o mínimo, mas intervenção mínima também, porque a autonomia da vontade das partes, o que as pessoas desejam para a sua vida particular. Então, não cabe ao judiciário dizer esse contrato vale ou não vale. Ele vale porque foi feito por duas pessoas maiores e capazes, é uma das regras do contrato. Sim. Mas, se as cláusulas não infringirem nenhuma norma legal, tá tudo ok, é válido entre eles, a não ser que haja um descumprimento, uma extrapolação daquelas cláusulas fixadas entre eles. Aí é um descumprimento contratual e cabe ao judiciário avaliar se é questão um caso de união estável ou não. Tem muito chão pela frente para rodar, eu acho que são casos novos, né? Provavelmente o judiciário vai ter essa nova vertente aí para estudar. Mas é uma coisa que está surgindo aí, os casais modernos têm se adaptado, se utilizado dessa ferramenta. Entendi. Muito bom. Suas considerações finais sobre o tema? Então, o contrato de namoro é um acordo de vontade de duas pessoas que resolve regularizar a situação, a união que eles estão tendo, né, para não configurar a união estável. É um relacionamento duradouro, é um namoro qualificado, mas eles não querem naquele momento constituir família, então eles querem conviver com a pessoa sem a intenção de constituir família, então faz esse contrato para validar aquele namoro, né, e para que ele não configure uma união estável no futuro. Entendi. Doutora, eu queria agradecer a participação da doutora, muito obrigado pela participação aqui no podcast da Subseção. Eu que agradeço, doutora Eric, muito obrigada pelo convite, agradecer ao OAB de Porto Ferreira, aos funcionários, todo mundo que nos ajudou, né, hoje. E é um prazer estar aqui, muito obrigada. Muito obrigado. E gostaria de convidar os demais advogados a virem participar do podcast.